pessoal, Sargento Trader aqui, sejam todos bem-vindos ao último episódio do Trader Tranquilão. Pois é, o último episódio, porque, né, como a gente tinha comentado, seriam 3 meses de projeto, né, a gente já está na última semana de maio, né, que maio é o último mês do projeto Trader Tranquilão, então a gente está gravando aqui o último vídeo para vocês, né, para comentar sobre o mês de maio, né, que a gente fechou negativo de novo, né, eu vou mostrar o histórico aqui para vocês. E também vou mostrar as operações que a gente tinha aberto, né? Que o mercado ele estava indo ao nosso favor e de repente ele fez totalmente ao contrário por conta de notícias, né? O mercado ele está muito sensível a notícias e as notícias não são quaisquer notícias. Então a gente tomou stop em tudo, né? Tomou stop em Libra dólar, tomou stop em AUD USD, fechou a operação no SDIN porque o dólar de repente começou a perder força por conta dessas notícias relacionadas à Guerra Fria com a China. Eu não sei se vocês estão vendo, mas a China disse isso, né, que os Estados Unidos, com esse movimento de China, está estimulando a Guerra Fria, né, uma nova Guerra Fria, talvez até uma nova guerra comercial, né, então o mercado ficou muito preocupado com isso e o dólar perdeu força frente às moedas rivais por conta disso, né. E o que acontece? Em meio a essas notícias, né, o ouro ele aproveitou para fazer o seu movimento descendente, né, mas um movimento descendente para fazer um pullback aqui, que é exatamente o que ele está fazendo. Né, ele está fazendo um pullback aqui no triângulo que ele rompeu. Né, se a gente fosse fazer uma operação, essa seria realmente a última operação no ouro, porque é uma oportunidade boa. Por quê? Porque o dólar ele não está muito bem visto aos olhos dos investidores, por conta disso que o Trump está causando, falando da China, que foram os chineses que não souberam lidar com a crise e tudo mais, né? A crise da pandemia, né? Melhor dizendo. E por conta disso, ele fica falando que está muito irritado, está muito chateado. Ele deu uma entrevista, né? Aliás, um assessor da Casa Branca deu uma entrevista falando que o Trump está muito irritado com a China, que o acordo comercial não é mais tão importante quanto era antes, né? Como era antes. Então, eu acredito que isso é um sinal de que o Trump realmente não está ligando para as consequências que essas coisas estão tendo, né? Para a que nível isso está chegando, essas coisas, esses assuntos relacionados à guerra comercial, enfim, né? E o mercado fica olhando para isso já com medo de possíveis sanções econômicas. Mas eles não ficam acreditando que isso vai beneficiar o dólar, né? Porque as sanções econômicas, querendo ou não, beneficia porque é um dinheiro que ele está tarifando de uma economia e trazendo para dele. Mas a China é o tipo de economia que retalha, né? E as retaliações da China com os Estados Unidos não foram pequenas. Elas tiveram um impacto significativo no setor industrial, no setor de emprego, e o setor de emprego nos Estados Unidos já está debilitado por conta da pandemia. O setor industrial também, eles estão falando de reabertura econômica agora, né, depois de tanta relutância entre os governadores dos estados americanos. Eles estão falando, apresentando os planos de reabertura econômica, mas ao mesmo tempo está tendo esse atrito entre o Trump e a China, né? Que inclusive, segundo o presidente da China, é os Estados Unidos que lidera esse movimento anti-China. Então o mercado olha para isso e fica pensando, poxa, eles estão falando de reabertura econômica agora, mas ao mesmo tempo estão entrando numa possível guerra comercial de novo, então eu não me sinto tão seguro. E por isso o dólar americano ele perdeu força frente às moedas rivais. E ele está aqui dentro de um canal de baixa, né? Como vocês estão vendo, a gente traçou aqui, está dentro de um canal de baixa. E né, chegou naquela região que a gente estava esperando, 99.100, ultrapassou um pouco, já voltou, mas ainda assim continua no canal de baixa. Então não tem muita perspectivamente por conta desse sentimento negativo que rodeia os Estados Unidos por conta desse atrito comercial com a China de novo, né? Aí você vai pegar várias variáveis, você vai pegar a China, você vai pegar a pandemia, junta tudo isso e você vê um sentimento de medo frente ao dólar americano. E as moedas rivais se aproveitam disso, né? Porque os europeus estão reabrindo a economia, né? A Alemanha já começou, algumas indústrias já começaram, outros países da Europa já estão abrindo a economia, enquanto os Estados Unidos aqui está tretando com a China, né? Bom, mas se vier a ter impacto, né, o que a gente tem que ficar de olho é que o mercado está diferente, né?
Quando saem notícias negativas, né, ou notícias relacionadas a impacto negativo nas economias, às vezes a gente não vê aquele movimento descendente forte como a gente via, né, como a gente estava acostumado a olhar. O que a gente vê é uma coisa um pouco diferente. A gente vê às vezes um movimento ascendente, principalmente no mercado de ações, porque os investidores já esperam medidas do Banco Central, né? Então, se a economia dos Estados Unidos, por algum motivo, começar a sentir impactos de retaliações da China ou mais impactos vindos da própria pandemia, os investidores já esperam que o Fed vai aparecer como um super banco e vai jogar trilhões na economia para estimular e comprar dívida de não sei o que lá e não sei o que lá. Então, é esse cenário que a gente está vivendo. A gente está vivendo um cenário onde as pessoas depositam todas as esperanças em bancos centrais, né? Principalmente o Fed, que tem um poderio de estímulo muito forte, porque é um banco que está numa economia que ele pode imprimir dinheiro sem se preocupar com a inflação. Né? Por isso que o Trump disse naquele dia que o dólar forte é uma coisa boa, porque um dólar forte, no sentido comercial, não é muito bom, segundo ele, porque isso pode ficar, em termos de balanço comercial, exportação e tal, isso pode prejudicar no sentido de concorrência com outras economias. Mas no sentido para o povo americano não é tão ruim, porque isso não gera inflação. Eles podem estar imprimindo dinheiro, muito dinheiro na economia, injetando, mas eles não vão com isso gerar inflação na economia, porque o dólar ele está bem demandado por conta desse momento que a gente está vivendo, né? Porque em momentos de crise o dólar historicamente é a moeda que as pessoas procuram para se refugiar, né? Por quê? Porque é os Estados Unidos, né, gente? É uma economia sólida, uma economia de primeiro mundo, é o principal país capitalista do mundo. Muitas pessoas pensam em negociar com os Estados Unidos é fonte de recurso para outras economias, ele é um forte fornecedor para as outras economias. Então, o dólar americano, a economia americana é uma coisa que as pessoas enxergam como uma economia estável, que eles podem depositar o dinheiro deles lá, comprar bonds, comprar títulos, comprar dólares e tal, e não se preocupar em momentos de crise. É por isso que o dólar tende a se valorizar nesses momentos de crise. É só você dar uma pesquisada em todas as crises que a gente teve, inclusive as crises que foram provocadas pelos próprios Estados Unidos, a gente pode ver que o dólar americano ele ainda foi demandado nesses momentos aí. Então, a gente está aqui num cenário, né, vamos comentar que essa operação NOD-SD, vocês viram que a gente fez tudo certo, não teve nada errado aqui, a gente analisou com price action, que a gente falou que analisaria desde o início da temporada, e nem isso tá sendo confiável pra gente, porque a gente tinha uma resistência forte em 0,65710, né, no mercado. E existe uma teoria que diz que se na terceira vez que o mercado testar uma resistência ou um suporte e não romper, significa que realmente aquela resistência é muito forte, né? Mas se romper também, ela vai perder o seu valor. Mas o que acontece? A gente percebeu que o mercado teve dificuldade de romper aqui. Ele teve muita dificuldade de romper. A gente vendeu lá em cima, né? A gente vendeu. E o mercado ele foi vindo até aqui, né? Ele veio até aqui e depois subiu de novo e a gente foi estopado, né? Fazer o quê, né? Eu vou chorar? Não vou. O mercado tá desse jeito. Mas o que aconteceu, né? O nosso alvo ele estava aqui embaixo, né? No início da onda 3, né? Das ondas Elliott aqui. Só que por conta dessas notícias relacionadas a Estados Unidos e China, né? Esse atrito que eles estão tendo, o dólar americano perdeu força, né? Frente às rivais. Então o que aconteceu foi que o dólar estava tendo uma valorização até mais ou menos aqui, mas aí, por conta das notícias, o dólar australiano encontrou um suporte aqui nessa região e fez um movimento de impulsão aqui de alta e rompeu essa resistência de novo. Ele voltou para cá, está fazendo um teste, mas sinceramente, né, como é o último episódio do projeto, não vou nem ficar analisando isso aqui, não vou ficar perdendo meu tempo, tá? Estou comentando a operação com vocês. Para quem é trader gráfico, que nem eu, né, e que acaba só pegando as notícias para ter um filtro, essa crise é difícil, né, porque a gente está habituado a olhar gráfico o tempo todo. E aí quando a gente passa um monte de crise, a gente não sabe muito bem o que fazer, né, porque o mercado fica muito sensível a notícias, enquanto o mercado dá notícias, a gente fica olhando padrões gráficos, regiões de resistência, suporte. Então, para a gente que é grafista, é mais difícil operar nesses momentos de crise. Porque se a gente for interpretar notícias, são tantas notícias que ofuscam outras que a gente não sabe nem para onde olhar.
Mas no caso aqui do australiano foi, né, do AUD-USD foi essa coisa entre Estados Unidos e China, tá? Assim como todas as outras. Libra dólar foi a mesma coisa, tá? A gente estava vendido porque estava no canal de baixo, a gente estava esperando uma desvalorização da Libra frente ao dólar. A gente estava esperando que chegasse pelo menos a 1,21, né? Mas o que aconteceu foi que, de novo, por conta, né, das notícias relacionadas aos Estados Unidos e China, a gente teve isso daqui. A gente teve a Libra rompendo o canal de baixa e a gente foi estopado de novo, né? A gente estava com um lucro flutuante de uns 10 dólares e alguma coisa. Mas, infelizmente, né, a gente tomou aí na cara por conta dessa briga aí de novo. EURUSD a gente nem tinha operado, mas vocês podem ver que EURUSD, ó, ele já chegou numa resistência aqui de cima, de 1,10, né? E tá desenhando aqui um spinning, um candle de indecisão, né? Tá deixando um candle de decisão aqui, os compradores não sabem se rompe, enfim, é uma região aqui de resistência, então a gente está vendo um padrão de candle, né, de indecisão se formando, que se ele se formar desse jeito, a gente poderia pensar em venda, porque isso aqui simboliza que os compradores perderam força, tá? Esses candles de indecisões em regiões assim, ou de suporte, ou no caso de resistência, porque os compradores perderam força, no caso de suporte, porque os vendedores perderam força. Então aqui nesse caso a gente está vendo a formação dele no gráfico diário, né? Vamos ver se até o final do dia ele vai se manter desse jeito. Faltam 4 horas aí, então é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. O SDIN a gente estava comprado, a gente fechou, né? Porque a gente tinha feito uma compra aqui, ó, onde está marcado aí. E a gente viu aqui um canal de alta, né, gente? A gente viu um canalzinho de alta aqui e tal. A gente falou, vamos comprar então, né? A gente comprou, só que aí o iene, né? Olha, melhor dizendo, o dólar frente ao iene, ele ficou consolidado aqui, ó. É uma consolidação forte. Eu gosto de considerar máxima, tá, gente? Não sei se vocês fazem isso, mas eu olho, porque máxima pra mim é importante. Então aqui, ó, ele ficou consolidado aqui, não sai daqui, né? A máxima dele foi, deixa eu marcar a máxima, que a gente pode considerar uma resistência. Pronto, ele fez uma máxima aqui em 108 ienes praticamente, tá? E aí depois ele encontrou uma resistência, uma outra resistência aqui, ó, em 107, 871, 870. E ele tá aí preso, né? A gente fechou a operação porque se consolidou, né? Não tem motivo para deixar aberto. E a gente fechou e é isso, né? Também esse momento de fraqueza do dólar, então a gente não quis ficar exposto aí. E agora aqui o ouro, senhoras e senhores. O ouro aqui, né, é uma coisa que eu sinceramente eu estou com muita vontade de comprar ouro agora, porque ele está fazendo um pullback exatamente nessa região de triângulo, tá? E o que a gente pode esperar aqui é que ele faça isso aqui agora, que ele vá embora, que ele vá buscar aqui 1.800 por onça Troy, porque é o momento dele agora, né? Porque ele ficou muito caro, né? Quando ele bateu 1.760 por onça Troy, ele ficou muito caro. E aí é normal que quando o preço ele encontra quando ele ultrapassa o nível de máxima, né, anterior, que a máxima é importante de considerar máximas e mínimas, porque máxima é como se fosse a região, é a cotação mais cara do ativo, então as pessoas só vão pagar até ali, entendeu? E ele tinha uma máxima aqui, ó. Ele tinha uma máxima em 1750, 1747 por onça Troy. Isso era o que as pessoas estavam dispostas a pagar. E a gente vê isso porque quando chegou nessa região, a gente vê que o ouro ele perdeu força aqui, né? Então ele rompeu a máxima, ele renovou e chegou a 1760, chegou num patamar novo de oferta. E aí o que acontece? Quando quando um preço ele chega num recorde, é como se fosse no mercado de ações. As pessoas pensam em vender, porque está muito caro, as pessoas aproveitam para vender com preço mais caro. Você não vai, é uma lógica básica, você não vai vender uma coisa que está hiper desvalorizada, você vai vender uma coisa que está valorizada. É que nem mercado de ações, mercado imobiliário, você vai vender o imóvel quando ele estiver valorizado. Ou você vai vender uma ação quando ela estiver valorizada. A mesma coisa é o ouro, uma commodity. Quando ele estiver valorizado, você vende, né? Então aqui no caso, ele conseguiu chegar em 1760, as pessoas começaram a vender, né? Venderam, e eles voltaram para o patamar de 1700. E 1700 é um suporte nessa commodity aqui. É um suporte forte, né? A gente deveria ter deixado uma ordem pendente aqui, mas a gente não deixou, né? Mas tudo bem, acontece. E 1.700 por onça Troy é um suporte que pode fazer com que o ouro chegue
nessa região nos patamares aí, ó, a gente tem possíveis alvos aqui. Eu acredito que o cenário ele tá muito propenso por chegar a 1.800 por onça Troy agora. Porque não é só a pandemia, né? A gente tem agora esse atrito entre China e Estados Unidos. É uma coisa que no ano passado já nos deu dor de cabeça. Para quem acompanhou a temporada passada sabe disso. Né? Então a gente está vendo uns dois cenários. Pandemia, que está afetando várias economias ao mesmo tempo, economias importantes, né? Economias que, portanto, não servem como reserva de emergência na cabeça das pessoas, porque elas, querendo ou não, elas são economias que sofrem como qualquer outra, né, as sequelas, e a gente tem uma commodity que está se destacando bastante, né, que independente disso, ela continua valorizando. Muitas ETFs comprando toneladas e toneladas de ouro, né, nesse momento. Então, inclusive, vocês podem ver até aqui no Brasil, tem muitas corretoras que estão montando fundos com exposição em ouro, né? A gente pode ver algumas corretoras famosas fazendo isso, bem conhecidas fazendo isso, oferecendo um fundo onde você fica exposto em ouro, que você tem uma aplicação mínima e tal. Então você vê que realmente a demanda por ouro está muito grande a ponto de trazer novos produtos para o mercado até, no mercado de investimentos, tá? Então a gente vê essa commodity muito forte, a gente vê bancos grandes dos Estados Unidos como Citibank ou até outros projetando que o preço pode chegar a 2.000 por onça Troy, 3.000 por onça Troy até o final do ano. Então, ou meados de 2021, início ou a metade ali de 2021, tá? Por quê? Porque o cenário diz que o melhor cenário para que a gente se acalme é quando alguém falar assim, ó, a gente tem uma vacina e vai produzir em escala. Mas isso é uma coisa que só se especula, se espera lá para 2021. Então é por isso que eles acreditam que o ouro ele pode chegar nesse patamar, porque ainda tem aquela teoria das pessoas de que com essa reabertura econômica vem uma nova onda de infectados por conta do vírus, né? Então você pega isso tudo, as pessoas ficam com medo, né? E o investidor é um bicho doido, ele quer o dinheiro dele rentabilizando e não interessa o momento. E o melhor momento para ele colocar o dinheiro dele é ouro, né? Então é por isso que agora aqui eu realmente acredito que é o momento do ouro explodir para chegar em 1.800. Tá? Por conta disso tudo, dessa salada de fruta aqui toda que eu falei para vocês, esse overview que eu tenho o costume de fazer para quem está acostumado a ver a gente. Bom, e ele está fazendo pullback aqui, a gente poderia comprar, mas o problema é que essa conta não aguenta e essa temporada é para vocês também levarem como lição. Para quem pensa em operar com $400, $500, saiba que é assim. É difícil, não é fácil, é muito apertado para você fazer gestão de risco. Vocês viram que a gente teve que operar day trade. Vocês sabem que tipicamente esse projeto ele foi moldado em operações de swing trade, né, e com baixo risco. Mas vocês viram que praticamente na temporada toda a gente operou day trade, né, operações de day trade, compra e venda no mesmo dia. Porque é uma conta pequena, é uma conta que não dá para fazer muita gestão de risco. A gestão de risco fica muito apertada. A gente teve que operar tempos gráficos menores, M5, M15, M30, H1 no máximo, e microlote. Não dá para operar mais do que isso, porque fica muito apertado para a gente operar até com microlote com uma conta de $500. Então, para você que quer começar a operar com isso e achar que você vai ver de trade com isso, cai na real. Você não vai. Você pode tirar um extra, mas você vai ficar muito limitado nas suas operações. Você vai ficar ali naquela situação de você vai ganhar algumas, mas aí quando você começar a perder, por ser um valor pequeno, a gente já gravou um vídeo sobre isso aqui no canal. Você pode ficar pensando, é um valor pequeno, tem que recuperar e não sei o que lá, e blá blá blá. Seu psicológico fica muito mais vulnerável a perdas com contas pequenas, tá? E isso aqui eu espero que sirva de aprendizado para vocês. Eu espero, né? E também pra gente aqui, porque a gente se sujeitou a operar em um cenário de crise, né? Um cenário difícil, não é um cenário fácil. É um cenário onde a gente tem que ficar atento, porque o mercado fica muito sensível às eventualidades que aparecem, aos imprevistos e etc. E por isso a gente está encerrando essa temporada. Essa é a terceira temporada do projeto inteiro que a gente fecha no negativo, porque as outras a gente só fechou no positivo. Mas essa é a terceira temporada que a gente está fechando no negativo, e por conta desse cenário também de crise, né? A gente já começou sofrendo no ano passado, né? Por conta desse negócio de China e Estados Unidos. Bagunçou muito as nossas operações, muito.
E aí esse ano foi pior do que o ano passado, né? Então a gente pegou 2 anos complicados. Eu peguei, né? Porque vocês, eu, Sargento Trader, participo do Trader Tranquilão desde o no ano passado e esse ano. Eu peguei logo os piores anos para operar aqui para vocês e vocês viram aí como é que foi, né? A gente começou muito semelhante ao ano passado, né? A gente começou bem, só que depois a gente foi ficando ruim, né? Ano passado a gente começou rentabilizando uns 3, 4%, só que esse ano a gente começou rentabilizando 16%, fechou o primeiro mês com 9,7%, aí depois veio um mês negativo, depois veio outro mês negativo. Mas enfim, esse é o projeto. A gente mostra ganho e perda e não só a parte boa da história, senão a gente vai estar iludindo vocês. E eu não sei vocês, mas eu não tenho saco para ficar vendendo uma coisa que não existe. Ficar mostrando coisa para vocês que não existe, só um cenário de ganho, não é minha praia, tá? E vamos mostrar aqui o mês de maio. A gente fechou aqui o mês de maio, ó, com um negativo de 46 dólares e 96 cents. Ó, um monte de stop, mas um monte de stop dentro da nossa gestão de risco, que é o importante, gente. Essa é a lição. A lição é essa, ó. Vocês operarem dentro da gestão de risco. Ó. Todos esses 5 dólares, 4 dólares, 3 dólares foi tudo dentro da gestão de risco. Então, isso é importante, porque se a gente não tivesse gestão de risco, esse 46 poderia ser 80, poderia ser 100, poderia ser 200. Essa conta poderia estar em 100 dólares, 200 dólares. Então, o importante é vocês estarem, independente do momento, com gestão de risco na cabeça de vocês. E o que a gente pode comentar do fechamento do projeto, né? Porque fechamos no negativo, né? Primeiro, a crise financeira mundial. É uma coisa que a gente não estava esperando. É uma coisa que aconteceu e bagunçou todas as nossas operações, porque várias economias começaram a ser infectadas e prejudicadas por conta de um vírus que acabou desmoronando as estruturas econômicas de várias economias que a gente tem, dos pares de moeda que a gente decidiu operar, né? Segundo, foi um cenário analítico de gráfico para sentimento, né? As pessoas começaram a olhar mais o sentimento do mercado do que o gráfico. O preço, se vocês perceberam, ele ficou muito mais oscilativo por conta de notícias, né? Então ele estava se movendo muito mais por conta disso do que por conta de padrões gráficos, resistências, suportes, etc. Terceiro foi a sensibilidade das cotações a notícias, né? Como eu já comentei durante o vídeo, né? E por último, aliás, o penúltimo, inexperiência em crise, a minha inexperiência Sargento Trader em crise. Foi a primeira grande crise que eu operei, né? Que eu me sujeitei a operar. E como foi a primeira, né? Vocês já podem entender que eu tenho uma inexperiência nisso. Então foi a minha primeira experiência nessa crise. Aprendi muita coisa com essa crise e é bom ela ter acontecido porque é bom no sentido de aprendizado. Não estou falando que eu estou soltando fogos por conta da crise. Porra, é uma crise que está matando pessoas. Né? Eu não tô feliz com isso. Eu tô dizendo que o lado bom é que eu consegui aprender coisas com isso. Né? Coisas que, quando vier uma próxima vez, eu vou estar mais preparado. Entendeu? Eu não estou romantizando isso daí, não, porque isso é terrível. Não é uma crise financeira. Eu estou mais preocupado com a saúde do que a crise financeira, gente. Sinceramente, porque a saúde é uma coisa que é só vocês olharem o jornal aí. Você vê pessoas em hospital morrendo sem atendimento, sem nada. Isso é terrível, entendeu? E o quinto é o psicológico abatido, né? Meu psicológico, eu confesso para vocês, ficou bem abatido por conta dessas 3 últimas operações. Foi uma coisa que eu olhei e falei, cara, não vou mais olhar pro gráfico, porque não dá. Eu olho pro gráfico, eu tô acostumado a olhar gráfico, mas não tá respeitando o suporte, tá respeitando a resistência desde o ano passado. E desde o ano passado eu já senti. Aí chegou esse ano, piorou, né? Então, meu psicológico, confesso que foi abatido sim nas operações. Eu sou profissional, me considero profissional. Senão não estaria aqui falando com vocês, não estaria ensinando pessoas, ensinando elas a ganhar dinheiro e elas tendo resultado com isso. Inclusive um aluno meu veio me mostrar um resultado dele, né? Eu até postei no stories do meu Instagram, quem quiser vai lá ver, que o link está aqui na descrição. E é isso, eu me considero, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu ensino, eu sei o que eu passo para as pessoas, mas quando você é profissional você tem que admitir também quando não dá. Né? Você tem que saber admitir quando a coisa está apertada, quando está difícil, quando você não está conseguindo ir mais do que aquilo. E o meu psicológico nessa temporada, de novo, né, a temporada passada também, mas esse foi bem complicado mesmo, porque foi um cenário muito aterrorizante. E com isso encerramos mais uma temporada no negativo, né? Essa é a realidade do mercado, tá? E eu destaquei esse negativo porque vocês precisam entender que mercado financeiro se trata de ganho e perda.
a gente vai ter cenários bons e cenários ruins. Os cenários ruins é esse, o negativo. E aí quando você fechar negativo, você vai tirar dinheiro de onde? Né? Essa conta do Tranquilão é no teor educacional, para vocês aprenderem as situações de mercado. Mas se coloque numa situação real. Se você tivesse $500 e você fechasse no negativo, você vai tirar dinheiro de onde? E se aqueles $500 fosse só o dinheiro todo que você tem? Você vai tirar lá o negativo que você tinha na conta? Você vai tirar o valor que você tem agora e usar? Não, você tem que estar preparado. Você tem que entender que você tem que ter um suporte financeiro por trás. Você tem que ter ativos, você tem que ter investimentos de reserva, você tem que ter uma mentalidade de investidor e de trader. O trader é o sentido especulativo, que você vai vir para o mercado e operar, e o de investidor é de você se proteger de cenários ruins. Que é investidor ou investidora, ele pensa nesses dois, ele ou ela pensa nesses cenários bons e ruins. Os ruins, eles não vão ficar, ai, cadê meu dinheiro, desesperado. Não, eles vão saber de onde tirar. É a mesma coisa que vocês têm que fazer. Tá? Então, eu espero que com o Trader Tranquilão vocês tenham aprendido isso também. Que o negativo existe e vocês têm que estar preparados. Tá? Isso é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar a gente aqui no Trader Tranquilão. Eu espero vocês, talvez, numa próxima temporada. Nunca se sabe. Mas eu espero que vocês tenham aprendido com a gente aqui em mais uma temporada. E principalmente uma temporada de crise. Que eu acho que é um momento onde a gente tem que aprender bastante para a gente se proteger em futuras crises, ok? Então o link das redes sociais eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Link da corretora responsável pela plataforma que a gente operou nessa temporada, que é a Existation, vou deixar aqui também para vocês darem uma olhada, tá? E também link das minhas redes sociais, Sargento Trader, eu vou deixar aqui na descrição, caso vocês queiram conversar comigo sobre treinamento particular e tal, que é uma coisa que a gente está adotando aqui. Vou deixar na descrição também. Vou deixar tudo aqui na descrição para vocês olharem, conhecerem melhor o Forex Social e se juntar ao nosso time, no sentido de tá com a gente, porque a gente, modéstia à parte, é referência aqui em conteúdo de YouTube e também educacional na internet. Então vale a pena você conhecer a gente. É só você clicar nos links que tem aqui embaixo, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo. Fui!